Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Queria deixar uma palavra de reflexão para os irmãos nessa tarde, que se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 26 em diante, onde a palavra de Deus diz assim: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. E eu e meu Pai somos um. Amém? Irmãos, esta passagem ela é bastante conhecida e trata aqui também de um assunto sobre a doutrina da eleição, que algumas pessoas dizem assim, que se você crê em Cristo, mas se você não permanecer ali fiel, se você não seguir todas umas regras, você pode perder a sua salvação. Mas aqui a palavra diz que as ovelhas de meu Pai, ninguém arrancará da mão de Cristo, que nunca hão de perecer e que homem nenhum pode arrancar das mãos deles. O que eu quero passar para os irmãos? Jesus ele vem tratando de um assunto com um grupo de judeus. Jesus ele já tinha curado um cego de nascença. Jesus vinha explicando que ele era o bom pastor, que ele veio para dar vida para as ovelhas e vida em abundância. E o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. E o ladrão aqui nesse contexto não é o diabo, é os falsos mestres, é os falsos pastores, ou seja, os enganadores, os abusadores, aqueles que tosqueiam as ovelhas, ou seja, aqueles que retiram coisas das ovelhas que não é lícita. E ele diz que ele é o bom pastor e as ovelhas ouvem somente a voz dele. E ele falando isso causa uma divisão entre esse grupo de judeus que estava ouvindo Jesus. Porque uns diziam assim, este tem demônio. Porque está falando essas coisas, como que ele pode dizer? Mas outros diziam que essas palavras não são de quem tem demônio. Porque quem tem demônio não pode fazer um cego enxergar de novo. Então, essas coisas tinham causado uma divisão ao povo judeu. Aí Jesus aqui continua dizendo, mas vós não credes. Não crê no quê? Nas coisas que Jesus tinha falado. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é escolhido do Senhor, todo aquele que é eleito do Senhor, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então você não é um bode que Deus te encontrou e te transformou numa ovelha. Não, você é uma ovelha perdida da casa do Pai. Jesus diz que Ele é o bom pastor. Jesus diz aqui que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E Ele dá a vida eterna e nunca hão de perecer. Sabe, irmãos, uma vez que você é encontrado por Jesus, porque você é uma ovelha perdida e estava longe do aprisco do Senhor, uma vez encontrado por Ele, não é você que encontrou Jesus, nem você que foi até Jesus, porque você sendo uma ovelha perdida, Ele foi até você. A Bíblia diz que se de 99 uma se perdeu, Ele vai atrás de uma, daquela que se perdeu, e encontra ela. As 99 ficam no aprisco. As 99 ficam ali porque já está nas mãos dele, e essas que estão na mão dele não há de se perder. Essas que já estão na mão do Senhor não há de se perder. E aquela que estava perdida, ele vai atrás. Eu não sei onde ele encontrou você que de repente vai ouvir essa mensagem. Eu não sei onde ele pode encontrar você ao você ouvir essa mensagem. A mim ele encontrou dentro de uma penitenciária, dentro de uma cadeia, num lugar sujo, num lugar imundo, onde não tinha nenhuma perspectiva de vida. Mas lá dentro Jesus me encontrou. Eu era a ovelha perdida do Pai. E hoje eu estou na casa dele, hoje eu estou junto dele. Hoje eu estou no aprisco do Senhor. Hoje eu consigo ouvir a voz do bom pastor. E ninguém pode me arrancar das mãos dele. Que ninguém pode me tirar da presença dele. E nunca, a Bíblia diz aqui que ele deu a vida eterna e nunca hão de perecer. Sabe, irmãos,
essa história de que você, uma vez em Cristo, você precisa fazer coisas e coisas, porque senão você perde a sua salvação. Isso é um peso que colocam sobre a sua vida. Isso não é a palavra do Evangelho, isso não é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que aquele que está em Cristo não há condenação. Não há condenação para você, meu irmão. Não há condenação para você. A Bíblia diz que você é remido, você é lavado com o sangue dele. Na morte dele, na cruz, ele te reconciliou. Olha o que a palavra nos diz no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, vou ler de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a sua velha criatura já foi morta. Agora em Cristo Jesus você está salvo e já não há condenação sobre a sua vida, meu irmão. Olha o que a mesma Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso aqui é uma palavra de libertação para você, irmão, que vive preso a um sistema. Sabe, você que vive pensando que você precisa todos os dias se reconciliar com Deus, que você precisa todos os dias fazer algo para que você não perca a sua salvação. Cristo é suficiente para você. Jesus Cristo é suficiente para a sua vida. A Bíblia diz que nós, sendo inimigos de Deus, Ele morreu e deu sua vida por nós. E agora, pela vida de Cristo, nós somos salvos. Como que Jesus, nós sendo inimigo de Cristo, inimigo de Deus, Ele morre por nós. E agora que nós somos reconciliados com Ele, como que Ele vai nos lançar fora? Como que Ele vai nos dispersar? Como que Ele vai nos descartar como algo usado, que já não serve mais? Não, não. É pela morte de Jesus que nós teremos vida. Por quê? Porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. O seu Redentor vive. O nosso Senhor Jesus vive. Não precisamos mais ter medo, achando que hoje está salvo, amanhã já não está. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para vocês não é que agora você está livre para você pecar. Não. Cristo nos deu uma liberdade. Somos livres em Jesus. Mas agora, porque somos livres, andamos em novidade de vida. O nosso homem interior é renovado, o nosso homem interior é transformado. A carne aqui por fora, ela é morta. Crucificamos nosso corpo com Cristo na cruz e fomos ressuscitados com Ele. Não tem como mais viver uma vida sem estar feliz na presença do Senhor. Não tem como mais a gente viver uma vida de que hoje está salvo, amanhã não está. Porque a palavra de Deus não mente. Ela diz que ninguém pode arrancar das mãos do Senhor. Se você está em Cristo, você está salvo. Se você está em Cristo, não há condenação para a sua vida. Se você está em Cristo, é porque quando você era inimigo dele, ele te reconciliou com Deus. Se você está em Cristo, pela morte dele ele te reconciliou e pela vida ele te salvou. E uma vez você salvo nas mãos do Senhor, ninguém pode arrancar. Vive em paz, meu irmão. Vive em paz. Que esta palavra possa tocar no seu coração. Que esta palavra possa te trazer uma liberdade de espírito para você andar em novidade de vida. E não mais preso a um sistema que te fecha, que te suprime e que te sufoca. Cristo nos fez livre. Amém?